E aí, pessoal que acompanha o canal Mania de Xadrez, tudo certo com vocês? Vou dar prosseguimento aqui a mais um dia de análise. Hoje eu vou estar analisando a quinta rodada do torneio de Marabá. Nessa quinta rodada eu peguei o oponente Israel Felipe e nós dois estamos com 3 pontos e meio. Eu vinha do empate com o Alisson e ele vinha do empate com o mestre nacional Vitor Firmo. Então, essa partida aqui foi muito interessante. A gente começou a jogar uma Night e meu oponente, ele joga bastante E4. Eu estudei, analisei o estilo de jogo dele e nas partidas que eu havia analisado, ele sempre contra a siciliana, ele gostava de fazer um esquema padrão de tentar rocar para lados opostos, né? Ou seja, ele rocava no lado da dama e tentava me atacar na ala do rei. Então eu vim preparado um pouco com essas ideias. E aqui ele jogou bispo para E3, eu joguei peão para E5, ele tirou cavalo para B3, que é o natural, até que todos os lances de abertura mesmo, normais. E aqui eu joguei bispo E7, ele veio com F3 e eu joguei bispo para E6. Ele tirou a dama aqui para D2. E nesse momento aqui foi o primeiro lance que eu fiz por conta da minha preparação, que foi o lance H5. Ele tem essas ideias. Esse lance é o segundo ou terceiro mais jogado da máquina e dos mestres também. E a ideia dele é tentar evitar em alguns momentos essa expansão rápida aqui na ala do rei, com G4. E as pretas vão jogar com esse tipo de estrutura aqui mesmo. Então ele rocou, eu coloquei cavalo para D7 e ele tirou o rei. Um lance profilático. E aqui eu joguei torre para C8. Ele colocou o cavalo aqui em D5 e aqui o mais normal mesmo é tomar de bispo. Ele retomou de peão e aqui foi outro momento que, se eu não tivesse analisado esse tipo de posição, minha preparação até, eu acho que foi até o lance 15, até o mais ou menos, e se eu não tivesse analisado essa posição, eu acho que talvez eu jogaria alguma coisa de como B5, só que nessa posição, o melhor lance não é esse tipo de lance, é o lance B6. A ideia desse cavalo B6. A ideia desse lance é pressionar esse peão e percebam que não dá para proteger direito esse peão. Porque se você joga um C4, que seria natural nessa posição, já perde o peão para cavalo C4. E não tem outra peça que possa defender esse peão. Fica meio complicado. Então ele é obrigado a tomar com bispo. Eu retomei. E aqui ele joga bispo para D3. E aqui eu roquei. E quando eu estava analisando essa posição, muitas das ideias da máquina era jogar em algum momento, vamos supor que as brancas façam algum lance aqui, torre para C7, ou então G6 também em alguns momentos, caso a dama chegue aqui para apoiar o ataque. Na posição que eu estava estudando no dia anterior, esses lances apareciam muito. Esses lances e esse lance aqui G6. Então eu já sabia que seriam ideias que eu poderia usar durante a partida. Bem, nada disso aconteceu. Ele jogou bispo para F5. E aí eu tenho que tirar minha torre para algum lugar. Eu não queria perder o controle dessa coluna. Então eu poderia escolher ou torre para C4 ou torre para C7. O problema de torre C4 é que eu quero fazer G6 em algum momento para tirar esse bispo. E esse bispo volta incomodando minha torre. Então eu joguei torre para C7. Inclusive também era um lance que a máquina estava recomendando nesse tipo de posição no dia que eu estava analisando, né? Então ele tentou explodir a posição com G4 e aqui eu percebi que era o momento de fazer um outro lance que a máquina estava sugerindo no dia anterior, que era G6. Percebam aqui que se eu não fizer esse tipo de lance, fica muito chato para mim, porque não tem como eu evitar direito aqui esses avanços aqui de peão dele. Se eu fazer outro tipo de lance aqui, ele avança aqui, ou então até toma mesmo, abre aqui a coluna e fica me atacando aqui pela coluna G, e eu não consigo trazer minhas peças direito para defender. E aqui eu decidi que era o momento de fazer G6.
Ele tomou o peão, e aqui eu não posso tomar o bispo dele, porque a dama entra e depois a torre está entrando também aqui e não tem como parar o ataque de mate dele. Então aqui eu até pensei se poderia capturar o bispo, mas eu capturei de cavalo mesmo aqui esse peão. Nesse meu cavalo vai ser um grande defensor da minha posição. Ele veio com dama H6 e eu joguei cavalo para F4, que foi uma imprecisão da minha parte, porque ele poderia tentar me atacar aqui com H4 bem rápido e depois vir com H5 e trazer a torre também. Só que nessa posição ele trouxe a torre direto. E aqui eu tenho tempo para me reorganizar. Eu joguei bispo para F6 e agora que ele veio com H4. Só que agora que meu bispo já está em F6, eu já posso proteger a minha posição jogando bispo G7. E no momento que ele tira a dama, que ele só tem uma casa, eu jogo F6. E percebam que agora eu tenho duas peças. Ele tem duas peças que estão sendo atacadas. E uma delas vai cair, não vai ter jeito. Porque o cavalo está defendendo aqui esse peão. E se ele tira a dama, que foi o que ele fez, esse bispo está caindo. Então ele tirou a dama. Eu capturei o bispo dele. E ele capturou meu peão. E aqui ainda é chato jogar essa posição, porque o rei tem que se esconder para algum lugar, porque tá levando muitos ataques aqui na coluna G. E é muito difícil achar o lance mais preciso aqui, que seria rei para H8. Esse lance aqui é um lance meio de máquina mesmo, porque é muito difícil e contra-intuitivo achar esse lance, porque o bispo aqui fica meio sem casa, aqui só tem a casa de H6, mas o computador é o computador, né? Ele consegue defender. E dá medo desse peão chegando, dessa torre dobrando aqui. Então eu fiz um lance mais humano e joguei torre para F7. A minha ideia é tentar, em algum momento, tirar esse rei e sair correndo com o rei para o outro lado do tabuleiro. Então ele jogou H5, eu tirei o rei, e aqui ele cometeu e caiu num erro tático. Eu já tinha visto um pouco antes. Ele jogou H3, H6. E aqui eu tomei o peão dele e percebam que ele não pode tomar esse bispo porque a torre dele cai do outro lado do tabuleiro. E durante essa partida, essa dama aqui também vai ser importante aqui em alguns temas decisivos, com essa torre caindo lá do outro lado do tabuleiro. E aqui eu tomei e ele jogou torre para G4. Aqui é outra bala que eu tenho que desviar, porque se eu faço um lance natural, que parece como bispo G5, ele pode tomar o meu cavalo. E se eu retomar, ele está entrando aqui com a torre. Se eu fugir para cá, ele me dá mate. Se eu fugir para cá, ele me dá mate. Então aqui, o único lance é jogar bispo para G7. E aqui ele dobrou as torres. E eu percebi que era a hora de tomar esse peão. Esse peão em D5. Para tentar remanejar esse cavalo em algum momento para defesa. Tentar expulsar também essa dama. Tirar também os temas de mate, porque esse peão aqui, vocês perceberam que ele tem alguns temas de mate com a dama aqui entrando em E6. Então eu tomei o peão. E ele veio para o ataque com dama H7. Aqui foi um lance que eu fiz apoiado numa ideia tática, que a ideia dele é o seguinte: se eu faço qualquer lance aqui, vamos supor, ele está querendo tomar meu bispo. Se eu tomar aqui a torre dele, ele tem um cheque intermediário e eu só tenho duas casas, mas em qualquer casa que eu for, cai minha torre. Só que nessa posição essa posição se defende taticamente, porque eu joguei aqui F5, foi F5 provocando a tomada de torre dele, que foi o que ele fez. E aqui tem um tema tático, que é porque essa torre aqui está cravada pela minha torre. E essa torre aqui está caindo também, lá do outro lado do tabuleiro. Então eu joguei dama por G1, e aqui não tem jeito. Meu oponente abandonou. Porque se ele toma aqui a minha dama, cai a dama dele. E aqui eu estou com uma torre a mais. E se ele simplesmente protege, que são as únicas possibilidades para ele, posso voltar aqui
capturando a torre dele, e aqui o jogo acabou, porque eu tenho muito material a mais. Isso aqui foi uma partida muito interessante, uma partida que metade dela foi preparação, e eu consegui também extrair dela a vitória com alguns temas táticos, temas de desvio, sobrecarga também da torre. E eu gostei bastante dessa partida. Analisei depois com o Israel durante a partida, e é uma posição bastante enganosa, porque ali parece ali, sem analisar com a máquina, que as brancas é que estão pressionando, mas na verdade as negras estão um pouco melhores. Então foi uma partida muito interessante também. Conquistei esse ponto também, contra um oponente muito forte. E no próximo vídeo vou estar analisando a última rodada, né, da série, desse torneio de Marabá. Fico muito agradecido pelo apoio de vocês. Deem um like, compartilhem também se vocês quiserem, divulguem se vocês quiserem. Quem não está inscrito, se inscreva. E curtam aí, comentem se vocês quiserem também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!